me dá a quantidade certinha do material, então se ele colocar 1 kg de açúcar a mais numa receita, vai faltar para outra. Então, com isso, eu também tive uma padronização do produto. A gente tinha problemas antes com isso também. Acho que vinha um funcionário e colocava uma coisinha a mais, uma coisinha a mais. Agora não, agora todos os produtos estão padronizados. Dando sequência ao módulo de produção, a gente tem a emissão de ordens de produção. Essa emissão de ordens de produção pode ser feita manualmente ou ela pode ser feita automaticamente aqui pelo módulo de MRP2, certo? Vou abrir uma ordem de produção manualmente aqui para você ver como é fácil e rápido criar uma ordem de produção no sistema. A gente precisa preencher basicamente aí 3 campos, é o código do produto, então vamos fazer para aquele produto cadeira que a gente estava vendo no módulo de engenharia. Então, selecionei o produto, a quantidade do produto, fazer uma ordem de produção para fabricar 7 cadeiras, por exemplo, para entregar no dia 7 de outubro. E aí eu clico no botão gerar ordens, o sistema gera as ordens automaticamente. E a gente pode ver aqui o ciclo de vida de uma ordem de produção. Essa nossa ordem de produção para fabricar 7 cadeiras emitida hoje para ser entregue no dia 7 de outubro, o planejamento era para ela começar no dia 30 de setembro, certo? Ou seja, na véspera da emissão, porque foi configurado no sistema um prazo de produção aí, que nesse exemplo é maior do que o prazo que a gente tem para entregar, mas a gente pode gerenciar isso aí e conseguir entregar dentro do prazo, tá? Ela nasceu como liberada, então a primeira etapa aqui, numa ordem liberada, é fazer as requisições de materiais. Requisição de material é a transferência dos materiais lá do almoxarifado, então aqui eu já estou falando de movimentação de estoque, eu vou transferir materiais do almoxarifado para a produção. Esses materiais que vão ser transferidos são os empenhos, que são calculados a partir da lista de materiais e da quantidade da ordem de produção. Então, se para eu fabricar uma cadeira eu precisava de um par de braço, para fabricar 7 cadeiras precisa de 7 pares de braço e assim por diante. O sistema calcula tudo isso, tá? Aqui a gente já consegue ter a rastreabilidade também. Nesse exemplo a gente não tem controle de lote e série, mas caso houvesse uma necessidade de controle de rastreabilidade por lote ou por número de série, o sistema iria apresentar todos os lotes disponíveis desse material, dessa matéria-prima, sugerir o lote mais antigo ou que está com a data de validade mais próxima, e aí a gente com isso conseguiria ter a rastreabilidade, tá? Você consegue ver o saldo em estoque, a data de entrada, data de validade para quando tem controle de lote, e com a configuração do custo a gente consegue ver também o custo médio desse material. A gente aqui tem todas as quantidades necessárias, tá? Pelo módulo de chão de fábrica, a gente consegue fazer essas requisições utilizando balança digital integrada ao sistema, ou seja, a quantidade não é digitada pelo usuário, né? Quando a quantidade é em quilograma e pode ser medida por uma balança, a própria balança já dá a quantidade. Tem a opção também dessa requisição ser feita a partir de leitura de códigos de barra, tá? Então clicando no botão salvar, a minha ordem de produção vai mudar o status de de liberada para requisitada totalmente. Então ela está requisitada totalmente. A gente pode gerar um documento da ordem de produção, que é um arquivo PDF totalmente personalizável, tá? A gente consegue personalizar isso aqui para a necessidade de cada cliente. Então tem lá as informações da ordem de produção, o produto, data de entrega, lista de materiais, os empenhos com as quantidades calculadas, roteiro de produção, aí tem as etapas de produção já com tempo calculado. Então, se para eu fabricar
uma cadeira eu tenho 15 minutos de setup e 10 minutos por unidade, para eu fabricar 7 cadeiras eu vou multiplicar esses 10 minutos por 7, vou somar os 15 minutos, totalizando 1 hora e 25 minutos. Posso ter informações complementares aqui para essa etapa, né? Para corte de tecido, tem lá, carregue o programa de corte, posicione o tecido sobre a mesa, corte o primeiro lote de tecido e assim por diante. Etapa 20, costura do assento com o seu tempo calculado. Etapa 30. Aqui é todo o roteiro de produção da nossa cadeira, que foi requisitada totalmente. Eu vou numa outra tela, já vou pular o módulo aqui, não vou respeitar a sequência que a gente estava vendo, para a gente conseguir ver o apontamento no chão de fábrica. Então vou entrar com outro usuário aqui, que é o Rafael, com a senha dele lá no chão de fábrica. Isso aqui pode ser um terminal industrial, pode ser um tablet. O Rafael, ele está nesse momento, aqui nesse quadro de cima, ele consegue visualizar o que ele está fazendo. Então ele está lá no corte de tecido, na atividade espera por programação da produção. Começou no dia 1º de outubro, que é a data de hoje, a data desse vídeo, 1º de outubro de 2016, às 14h01. Então a gente vai encerrar essa espera, que ele vai começar a trabalhar na nossa ordem de produção. Caso ele não selecione nenhuma ordem de produção, aqui são todas as ordens programadas para essa máquina C01. Caso ele não escolha nenhuma ordem de produção, ele pode escolher uma outra atividade não programada, digamos assim. Esse aqui é um modelo de atividade flexível, certo? Aqui é um exemplo que eu tenho espera por ferramental, espera por programação da produção, manutenção corretiva, manutenção planejada e quebra de máquina. Ao selecionar uma ordem de produção, 4464, a gente tem um modelo de atividade diferente, operação e setup. Eu vou iniciar a operação. Começamos a contar o tempo aqui da nossa ordem de produção. O que o Rafael vai fazer? Ele vai sair do sistema, vai lá para a máquina, trabalhar no corte do tecido, certo? Então a nossa ordem de produção requisitada totalmente, está uma primeira operação já sendo executada lá no chão de fábrica. A gente tem diversos relatórios no chão de fábrica. Um que eu destacaria é o monitoramento de recursos. A gente consegue visualizar lá que a máquina C01 está nesse momento trabalhando na ordem 4464, quantidade planejada 7, o tempo planejado é 1 hora e 25, já está em processamento a 44 segundos. Um outro relatório, uma outra visão que a gente tem no chão de fábrica é controle de localização de ordens de produção. A gente consegue visualizar a evolução das ordens de produção em tempo real, a partir dos apontamentos. Então essa nossa ordem de produção 4464 está com fundo azul, porque ela está em andamento, essa primeira etapa já está em andamento. Operações com fundo verde é porque já foram realizadas. Então com isso a gente consegue, numa situação real, a gente consegue ter um mapa em que vai estar as primeiras etapas aqui para algumas ordens de produção com fundo verde, outras com fundo azul e assim sucessivamente, tá? Então a gente, diminuindo o zoom, dá para ter uma visão mais interessante desse mapa aqui, com todas as etapas de todas as ordens de produção. E pelo filtro aqui a gente consegue, se for uma ordem, por exemplo, para atender um pedido por encomenda, para atender o pedido de um cliente, a gente consegue pesquisar pelo pedido, por cliente, por data de emissão, por intervalo de data de emissão, né? Por intervalo de data de entrega, por status da ordem, por família de produto, enfim, tem muitos filtros que podem ser aplicados aqui. A gente consegue facilmente localizar a evolução das ordens de produção no sistema. Voltando lá no chão de fábrica, o Rafael ele
vai terminar a produção dessa primeira etapa da nossa cadeira. Selecionar aqui a quantidade, 7. Aqui também essa quantidade ela pode ser apontada a partir de uma balança, tá? Esse exemplo aqui está manual. Vou parar. Apontamento finalizado com sucesso. Sair. Vou entrar novamente porque ele terminou e não iniciou nada, né? Pode iniciar uma outra atividade aqui de espera, por exemplo. Tá esperando uma ferramenta para poder dar sequência numa outra ordem de produção. Então agora às 14h49, tá iniciando a atividade de espera por ferramental. Os nossos relatórios aqui, eles são atualizados. Controle de localização de ordem de produção. Aqui estava com fundo azul, ficou com fundo verde porque já foi concluída a primeira etapa. Às 14h48 a gente visualiza aqui a data, a hora que foi concluída. E o outro relatório do monitoramento de recursos está com fundo vermelho aqui, está esperando para o ferramental. Aqui todas as máquinas aqui normalmente vão estar com uma atividade, aqui elas estão sem nenhuma atividade em andamento, mas esse relatório é muito poderoso, você consegue a partir dele ver em tempo real, de qualquer lugar, o que está acontecendo em todas as máquinas da sua indústria. Isso é muito interessante, esse recurso. Bom, dando sequência passando pelo chão de fábrica rapidamente aqui, vamos voltar lá para a produção. Nossa ordem 4464 requisitada totalmente, eu vou pular o apontamento das demais etapas, tá? Vou fazer a movimentação de reporte da produção. Supondo aqui que todas as etapas já foram concluídas, o reporte da produção, eu estou informando para o sistema que essa ordem de produção foi concluída. A gente vai conseguir entregar no prazo, mesmo tendo começado com menos tempo do que o previsto pelo sistema. Então vou dar entrada nas 7 cadeiras no setor de estoque de produto acabado e o sistema ele dá baixa automaticamente de todos os itens que foram consumidos. Então aqui eu estou confirmando essas movimentações geradas, né, que é a entrada de 7 cadeiras no meu estoque de produto acabado e a saída é uma movimentação chamada apropriação pela produção de todos os itens, né? Par de braço, porca-garra, etc. De todos esses itens aqui, eles saem do estoque de produção e isso é a transformação de matéria-prima em produto acabado. Essa transformação ela vai gerar um custo, então o custo aqui nessa base não está configurado, mas esse custo é o somatório do custo de todos os materiais. A gente tem também a rastreabilidade, que é o número de lotes de todos os itens consumidos, ele fica gravado aqui. E o número do lote gerado aqui para o produto acabado, que está configurado para ser o mesmo número da ordem de produção. Salvando. O sistema ele vai mudar o status, vai processar todas essas movimentações e vai mudar o status da ordem de produção de requisitado totalmente para encerrada. A ordem de produção foi encerrada. O sistema gera uma etiqueta de identificação, que é personalizada também, tá? O PDF você consegue imprimir numa impressora térmica. O layout dela, o tamanho, as dimensões, tudo isso a gente consegue personalizar. Vamos ver como é que está esse exemplo aqui. Tem lá nome de consultoria, que seria o nome da empresa, esse código é um código interno do sistema, pode ser usado com leitura de código de baixo para fazer movimentação de estoque dentro do sistema e algumas outras informações. Vale ressaltar, acabei na abertura da ordem de produção, acabei não mencionando, mas vale ressaltar que uma ordem de produção ela pode ser referenciada a um pedido de venda. Isso é muito útil na produção por encomenda, tá?
Então, na produção por encomenda, um pedido de venda lá do módulo de vendas, ele pode ser transformado numa ordem de produção. Um outro recurso aqui que a gente tem dentro da tela de ordem de produção está relacionado ao módulo de qualidade, que é o módulo que a gente vai passar mais rapidamente, está aqui embaixo, qualidade. Eu tenho funções especiais de qualidade dentro do módulo de produção, registrar resultados de inspeção. Então a gente configura características de inspeção para um determinado produto, certo? E a gente consegue apontar. Então seleciona o responsável, o próprio Rafael vai fazer a inspeção. Então para cada característica a gente define o valor, pode ser um valor digitado ou selecionado, né? Isso aqui está conforme, aí fica verde, conforme. Essa última característica aqui tem um valor desejado de 10 e uma tolerância de 0,01, ou seja, o valor mínimo é 9,99, o valor máximo é 10,01. Então se eu encontrar um valor, por exemplo, de 10, vai dar conforme. Se for 10,01 é conforme, se for 10,015 dá não conforme. Vou salvar, encontrei uma pequena não conformidade aqui e aí vai para uma avaliação final. Essa avaliação final ela pode ser feita com a participação do cliente, por exemplo, né? Então a avaliação final sugerida pelo sistema é não conforme, mas a gente pode mudar aqui para conforme após um parecer da engenharia, enfim. E aí a gente definiu como conforme. A gente consegue, para essa ordem de produção, gerar um certificado de inspeção. Também um arquivo PDF com layout personalizado para a necessidade de cada cliente. Vamos ver como é que é esse documento PDF. Estou gerando vários documentos PDF aqui. Então aqui tem algumas informações, né? Certificado de análise, Indústria Sucesso é o nome da indústria aqui dessa base de demonstração. Aí pode ver o nome do cliente, número da nota fiscal, outras informações aqui e os resultados encontrados, valor obtido, tudo mais, certo? Aqui é exemplo de aplicação do módulo de qualidade.